Olá, vamos lá começar a nossa 24ª aula sobre negócios jurídicos. Hoje, comentando o artigo 112 do Código Civil. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Nós já falamos esse. Esse eu já falei, estou repetindo aqui. É o artigo 113 que nós vamos falar hoje. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Colega, a boa-fé traduz no princípio da lealdade, agir de um modo honesto e leal. Assim, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Imagine vocês que Carlos vendeu um carro para José. Acontece que o carro de Carlos estava com o motor praticamente fundido. O motor estava fundindo. Carlos não falou nada para José. José, confiando em Carlos, comprou o carro. Realizou o negócio jurídico. Acontece que Carlos usou de má fé. Quando ele transferiu o carro para José, quando José saiu de sua casa, da casa de Carlos, andou alguns metros, o carro parou e o motor fundiu. Neste caso, José não usou de boa fé, mas sim de má fé. Deveria ter contado para José que estava vendendo o carro pelo valor X, mas o motor do carro estava fundindo, o que ele não fez. Aí o artigo 113 diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e o uso do lugar de sua celebração. Neste caso, José poderá pleitear a anulação do negócio ou a indenização fazendo com que o Carlos arrume o motor do carro, porque Carlos usou de má fé. O artigo 114 diz o seguinte: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. A interpretação estrita é igual à interpretação literal. O artigo 112 tem a natureza de exceção. A regra está no 112. O que fala o 112? Que diz o seguinte: nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Agora vem a exceção no artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Interpretação literal. Nas declarações de vontade se atenderá a intenção nelas consubstanciadas do que no sentido literal da imagem, diz o artigo 112. Então a regra orienta que prevaleça a intenção e não a literalidade, no artigo 112. Mas, excepcionalmente, em dois casos, no caso
benéficos e a renúncia deve-se interpretar o negócio estritamente, literalmente. O negócio benéfico cria um benefício em contraprestação. A renúncia, o ato unilateral pelo qual a pessoa abdica de um direito. Primeiramente, é importante frisar que a renúncia é o ato pelo qual se abandona, expressa ou tacitamente, silenciosamente, de um direito por cujo exercício o titular, por vontade própria, deixa de exercer. A falta de interesse pessoal, econômico ou jurídico. A renúncia constitui um ato unilateral. A renúncia constitui um ato unilateral do titular do direito, de cujo exercício ou fruição ele abandona, ele abdica. Com a renúncia, suporta o renunciante o desafio da perda do direito, o que fazia jus em curso do exercício ou em via de exercício. Eis o exemplo. Se renuncio à propositura de uma ação de dano moral decorrente de acidente de trânsito, de modo algum, essa renúncia estenderá ao dano material, pois minha declaração foi bem clara e não deve ser interpretada extensivamente, mas somente no sentido literal da palavra. Eu renuncio à ação de dano moral, não de dano material. Os negócios e atos jurídicos manda a regra que o negócio jurídico benéfico ou ato jurídico sejam interpretados estrita e limitadamente, sem avanço, sem prospecção de sentido que cause ampliação da vontade manifestada ou declarada. Considere esse negócio jurídico o ato jurídico benéfico, aquele que sobrepõe a natureza da benevolência, da generosidade, da literalidade, traz benefício, que traduz a disposição do agente em ofertar um direito ou um benefício em favor de outro, sem contrapartida. Doação sem encargo, sem nenhum custo. Somente uma das partes se beneficia, enquanto a outra se obriga a uma pretensão, a uma prestação. Não pode diminuir as palavras, deve ser exatas. Doação sem encargo. Acabou. Exatas, nos moldes que formaram, descritas e redigidas. Vamos para um exemplo. Marcos dá um cavalo para Cláudia. Este cavalo será entregue com sela ou sem sela. Doar significa praticar um negócio benéfico. O negócio benéfico é interpretado estritamente. Logo, a conclusão que se extrai é que quando ele falou doar um cavalo para Cláudia, é o cavalo. Não há que se acrescentar benfeitorias, acessórios ao cavalo. Ok? Que é um semovente. Não se esqueça.
Vamos para o artigo 115. Artigo 115. O artigo 115, nós vamos falar, eu acho que, será que eu falei do 114? Falei. O artigo 115, nós vamos falar da representação. A representação é a relação jurídica, através da qual uma pessoa obriga perante a outra por meio de um negócio praticado em seu nome por um representante ou intermédio. A representação é a relação jurídica através da qual uma pessoa se obriga perante outra por meio de um negócio praticado em seu nome por um representante ou intermediário. Preste bastante atenção. Muita. Vem cá, olha para o vídeo agora. Não escreva. O representante atua em nome da parte. Recebe poderes, seja da lei ou da própria parte em questão, para atuar em seu nome, firmando um negócio jurídico com outra pessoa. Diz o artigo 115. Os poderes de representação confere-se por lei ou pelo interessado. Por lei, nós temos os poderes do curador, do tutor, dos pais. Agora, pelo interessado, temos aí a representação que você concede a alguém para lhe representar, dando-lhe os poderes que você achar que é necessário para o seu representante realizar atos e negócios jurídicos que você pleiteia. Vamos para um exemplo. A contrata B. Seria perfeitamente possível que o A e B sentassem juntos e assinassem a contratação e adotassem as formalidades necessárias para que a contratação surgisse. No entanto, A não dispõe de muito tempo para atuar nesse contrato. Então, para A, é mais conveniente conferir poderes para outra pessoa, a fim de que essa, por sua vez, possa realizar o ato jurídico em seu nome. Artigo 115. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Aí nós estamos diante de duas representações: a representação legal e a representação convencional. A representação legal é a representação pautada por determinação de lei. A própria lei determina quem será o representante da pessoa absolutamente incapaz. Quem será o representante? Pais, tutores e curadores. Convencional. A escolha da própria parte que irá credenciar alguém para representá-la em um negócio jurídico. A própria parte nomeia um representante, outorgando poderes para que pratique um negócio em seu nome. Contrato de mandato. Outorga-se poderes para que o procurador, mandatário, celebre
o ato jurídico no nome do mandante, criando-se assim uma representação convencional, já que o representante foi escolhido de livre e espontânea vontade pela parte que quis fazer representar dentro do negócio jurídico. Artigo 116. Pedir licença para tomar água. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Todos os atos que o representante realizar dentro dos limites de poderes, dentro de pedidos dos poderes autorizados pelo representado, serão de responsabilidade do representado. Produzirão efeitos em relação ao representado. As medidas ou decisões do representante, dentro dos poderes concedidos pelo representado, produz todos os efeitos legais. Todos os efeitos legais. Não adianta o representado alegar desconhecimento de atos. Não adianta. Se autorizou e deu todos os poderes para representá-los, ele é responsável. Não adianta. Não adianta. Artigo 117. Salvo se permitir a lei ou o representado, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante ou seu interesse, no seu interesse ou por conta de outrem celebrar consigo mesmo. Caso o representante celebre negócio consigo mesmo, esse negócio pode ser anulado, dependendo do representado e da lei. Imagine vocês que eu concedo ao Carlos poderes de representação. Eu quero que ele venda para mim o meu carro. Deixo para ele fazer toda a negociação e dou poderes para isso. Acontece que eu não autorizei Carlos vender para si mesmo o meu carro. Carlos, no dia seguinte, chega e diz o seguinte: doutor Hernando, eu vendi o seu carro, está aqui, R$18 mil. R$18 mil, Carlos? Sim. Eu dei poderes para ele vender, tem que aceitar o valor. Para quem você vendeu, Carlos? Eu vendi para mim mesmo. Nesse momento, eu vou abrir o Código Civil e vou ler para ele o artigo 117. Carlos, salvo se o permitir, eu não permiti. A lei ou o representado é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então, eu vou pedir a anulação deste negócio realizado por você. Diz o parágrafo 1. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido
estabelecido. É o que diz o artigo 117. Gente, colega, o que vai acontecer é o seguinte: o subestabelecimento é quando o representante delega os poderes de representação para outra pessoa. Ao invés do representante praticar o negócio em nome do representado, ele delega os poderes para outra pessoa. Subestabelecimento, representação do representante. O representante se faz representar. A lei, o artigo diz, o parágrafo único diz: para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele a quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Ah, mas não vou aceitar não, porque quem resolveu foi o cara que me deu, foi o Carlos, não foi o Antônio. Não importa. Se Carlos subestabeleceu para Antônio, tem-se por celebrado pelo representante o negócio realizado. É o que diz o artigo 115. Estou ficando perdido, tudo ok. 115? Me ajuda aí, qual que é? 117 do Código Civil. Sozinho dar aula e você de longe não tendo como ajudar, não é fácil, viu? Não é fácil. De vez em quando aqui na mesa eu perco os livros, os papéis. Ok? Muito bem. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e extensão de poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a este excederem. Quando uma pessoa credencia uma pessoa para praticar um negócio em seu nome, como é que os terceiros irão saber que aquele representante é realmente representante? Como é que os terceiros vão ter conhecimento de que aquele representante está autorizado a representar? É por meio de uma prova documental. É o contrato de mandato. Se instrumentaliza através de uma procuração. Documento escrito e assinado. Escrito e assinado. A representação legal acontece em face dos absolutamente incapazes. Neste caso, ela ocorre pelos pais, tutores e curadores. O pai, qual é o comprovante? É a certidão de nascimento do filho. O tutor e o curador é a sentença judicial. E se o representante não fizer a prova? Se ele contratar com terceiros em nome do representado, sem demonstrar sua qualidade e sua extinção de poderes, a coisa vai complicar. Se o representante não comprovar perante terceiros a sua qualidade e extinção de seus poderes, ele responderá pelos atos praticados com incesto de poderes, já que, agindo dessa maneira, ele não vincula o representado e sim a si próprio pelos atos cometidos. Sério.
Se você vai representar alguém, peça a procuração. O pai é a certidão de nascimento do filho. O tutor e o curador é a sentença judicial. Qualquer negócio que o representante for realizar, ele é obrigado a aprovar sua qualidade e extensão de seus poderes. Atenção, muita atenção. Se ele não provar, responderá pelos atos que realizar fora dos poderes recebidos. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Parágrafo 1. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Artigo 119. Novamente. É anulável. O negócio jurídico é anulável. Não é nulo, não. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o seu representado. O representado não queria que ele realizasse. Ele foi, entrando em conflito com o seu representado, realizou. É anulável. Se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele contratou. Muitas vezes, o representante age dentro dos poderes outorgados. Entretanto, procura prejudicar o interesse da pessoa que representa. É uma forma específica de abuso de direito. Pessoa exerce o direito, porém, ultrapassando os limites da natureza econômica, de boa fé, limites ditados pelos bons costumes, e desta maneira causa prejuízo a outra pessoa. A pessoa atua dentro dos poderes, porém supera limites que não poderiam jamais ser ultrapassados. Jamais poderiam ser ultrapassados. Vamos para o exemplo. Fernanda confere os poderes para que seu representante venda seu imóvel pelo preço mínimo de R$100 mil. Então, cabe ao seu representado procurar interessados que desejem pagar esse preço mínimo. Imaginemos que ele consiga encontrar o interessado. O interessado tinha tanto interesse que disse a ele que pagava 120 pelo imóvel, ao passo que o representante diz para o interessado: 120? Não, 110 mil. E digo para seu representado que vendi por 100 mil. Conflitos de interesses. Neste caso, o representante atuou dentro dos poderes, entretanto, está fraudando os poderes de Fernanda. Essa fraude acontece pois o interessado se propôs a pagar 120 mil. E de maneira capciosa, maldosa, ele combinou com o interessado de baixar o preço para 110 mil. Dividirem entre si os 10 mil. Comunicar a Fernanda que o imóvel vendido foi de 100 mil. Todo ato praticado pelo representante dentro dos poderes, entretanto, que entre em conflito com os interesses do representado, será anulável.